Você já se perguntou se há um limite para o perdão de Deus? Será que existe um ponto em que, apesar da nossa luta, chegamos tão longe em nossa imoralidade que somos impossibilitados de encontrar arrependimento e perdão? Imagine, por um momento, a angústia que um homem sente quando, após anos de pecado sexual, pornografia, relacionamentos adúlteros e prostituição, ele se pergunta se ainda há esperança para sua alma. É nesse cenário devastador que muitos se encontram, lutando não apenas contra o desejo de pecado, mas contra a sensação paralisante de que talvez tenham ultrapassado o limite da graça. A Bíblia é clara em nos alertar sobre o perigo de uma consciência endurecida, como descrito em Hebreus 12, 15 e 17, que nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso, ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nessa passagem vemos que Esaú, ao vender seu direito de primogenitura por um simples prato de comida, é rejeitado ao procurar arrependimento. Sua busca foi em vão porque seu coração estava tão endurecido que mesmo suas lágrimas eram falsas, não genuínas. Este é um convite para uma reflexão profunda sobre o estado da nossa alma. Será que podemos cair no mesmo erro de Esaú, trocando as promessas eternas de Deus por prazeres momentâneos e efêmeros? O texto de Hebreus nos adverte que, ao ignorarmos as advertências divinas e continuarmos a viver em pecado, corremos o risco de tornar-nos incapazes de nos arrepender genuinamente. A questão que surge é: como podemos evitar a dureza do coração que impede o verdadeiro arrependimento? A resposta não está em nossa força, mas na compreensão clara da graça de Deus e na visão correta da nossa luta espiritual. É crucial reconhecermos que não somos impotentes diante do pecado. Deus não nos criou para sermos vítimas do desejo, mas para vencermos com o poder que Ele nos oferece através de Cristo. Neste contexto, a pergunta central não é apenas sobre a gravidade do pecado, mas sobre a natureza da graça divina e o poder da transformação espiritual. A Bíblia nos revela que a verdadeira luta é contra a visão distorcida que temos da realidade espiritual. A Epístola aos Hebreus, com suas advertências e promessas, serve como um caminho para nos guiar de volta à verdade, para que possamos ver as coisas como elas realmente são e, assim, combater as mentiras que nos prendem. Então, ao confrontarmos a nossa própria batalha contra a imoralidade, devemos nos perguntar: estamos realmente vendo a magnificência da graça de Deus e a gravidade de nossas escolhas? Ou estamos tão cegos pelos desejos temporários que trocamos a eternidade por um simples prazer passageiro? O livro de Hebreus nos desafia a abrir os olhos e a perceber que, enquanto há vida, há esperança. E mesmo quando a luta parece insuportável, é no poder de Deus, na verdade da sua palavra e na luz de sua graça que encontramos a verdadeira libertação e renovação. Convidamos você a refletir profundamente nessa questão vital. Vamos descobrir juntos como a misericórdia de Deus não só nos alcança em nossos piores momentos, mas também nos fortalece para superar a imoralidade e encontrar um caminho verdadeiro de arrependimento e restauração. Sua jornada de fé, apesar dos desafios e das quedas, pode ser transformada pela graça de Deus, se olharmos para Ele com um coração sincero e uma visão clara da sua verdade. Antes de começar com o conteúdo de hoje, gostaríamos de pedir seu apoio ao nosso canal. Viva sua melhor versão ao lado de Deus. Sua inscrição é um sinal valioso de que estamos no caminho certo. Ela é extremamente importante para nós, pois com cada nova inscrição, nossa mensagem tem a chance de alcançar e ajudar ainda mais pessoas. Então, por favor, considere se inscrever e junte-se a nós. Vamos começar? Vamos lá! O pecado é como uma serpente que rasteja sem ser vista, enredando a alma de maneira sutil. Começamos com pensamentos e desejos que parecem inofensivos, mas logo transformam em ações que corrompem o espírito. Quando falamos da imoralidade sexual, não estamos lidando apenas com o ato físico, mas com o coração que já foi desviado. A Bíblia é clara ao nos ensinar sobre os perigos da cobiça, seja ela pela carne ou por qualquer outra forma de prazer que substitua o amor a Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 6,18 para fugir da imoralidade sexual, pois nenhum outro pecado afeta o corpo de forma tão profunda. A corrupção começa no íntimo, onde as tentações mais fortes atacam a mente, quando não são combatidas, levam à ação, destruindo relacionamentos, casamentos e, por fim, a própria alma.
O adultério não é apenas uma traição conjugal, mas um rompimento do pacto sagrado entre duas pessoas diante de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de como o adultério destrói não apenas o indivíduo, mas também famílias inteiras e até nações. A história de Gomer, esposa infiel de Oséias, ilustra como o adultério reflete a nossa infidelidade para com Deus. A repetição do pecado, seja ele sexual ou espiritual, endurece o coração e nos afasta da presença de Deus. O adultério é uma das formas mais dolorosas de trair, porque afeta não apenas o corpo, mas o espírito de quem o comete e de quem é traído. E Deus, sendo justo, abomina essa prática. Em Levítico 20:10, vemos o quanto Deus leva a sério o adultério, mostrando que ele não é apenas um crime contra o cônjuge, mas uma ofensa direta à santidade. No âmago de todo pecado está o orgulho. A imoralidade sexual, o adultério, a mentira, a ganância, todos esses comportamentos são manifestações externas de um coração orgulhoso que acredita poder satisfazer suas próprias vontades acima da vontade de Deus. Em Provérbios 16:18, a Bíblia nos adverte de que o orgulho precede a destruição. Satanás caiu por causa do orgulho, e desde então, ele tem usado essa mesma arma para destruir a humanidade. O orgulho nos faz acreditar que podemos controlar nossos desejos, que podemos brincar com fogo sem nos queimar. Ele nos cega para a gravidade do pecado e nos impede de buscar a humildade e o arrependimento necessários para a restauração. Quando buscamos o prazer acima de Deus, cometemos idolatria. A imoralidade sexual e o adultério são apenas dois exemplos de como o ser humano coloca o desejo acima de tudo. Em Romanos 1:24-25, Paulo descreve como a humanidade trocou a verdade de Deus pela mentira e passou a adorar as criaturas em vez do Criador. O prazer se torna um Deus, e o homem se entrega a ele de maneira desenfreada. Ao contrário do que o mundo prega, seguir nossos desejos carnais não nos traz felicidade duradoura, mas nos afunda em culpa, vergonha e, eventualmente, na morte espiritual. A busca pelo prazer a qualquer custo nos distancia da verdadeira alegria que vem apenas de um relacionamento profundo com Deus. A luxúria é um dos pecados mais destrutivos porque prende o coração em correntes invisíveis. Em Mateus 5:28, Jesus nos alerta que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. A luxúria não começa com o ato físico, mas com o olhar cobiçoso e o desejo desenfreado. É um pecado que engana, fazendo com que o indivíduo acredite que está no controle, enquanto ele é arrastado cada vez mais para longe da santidade. A luxúria é insaciável, sempre exigindo mais e mais, até que o coração se torne tão endurecido que não consegue mais ouvir a voz de Deus. E é nesse estado que muitos caem, se perdendo nos prazeres temporários deste mundo. Todo pecado se sustenta em mentiras, e o diabo é o pai da mentira. A imoralidade sexual e o adultério estão frequentemente ligados a um ciclo de enganos, primeiro com nós mesmos, depois com os outros. Na história de Ananias e Safira, vemos como a mentira pode destruir rapidamente uma vida quando misturada com o desejo de pecado. Em Atos 5, a mentira deles não foi apenas um ato de desonestidade, mas uma traição direta a Deus. Assim também é o pecado sexual. Ele começa com mentiras pequenas e vai se alastrando, afetando todos ao redor, até que uma pessoa esteja completamente presa nas teias da ilusão. Nenhum pecado é cometido em isolamento. Quando alguém cai em imoralidade, o efeito colateral atinge a família, a igreja e a sociedade. Em 1 Coríntios 5, Paulo instrui a igreja a tratar o pecado sexual com seriedade, mostrando que um pequeno fermento pode levedar toda a massa. O pecado não apenas corrompe o indivíduo, mas também enfraquece o corpo de Cristo, trazendo divisão, escândalo e desonra ao nome de Deus. Quando um membro da comunidade cristã se envolve em pecado grave e não se arrepende, toda a comunidade sofre as consequências. A tentação nunca é apenas uma questão física, é uma batalha espiritual. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra de que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. A imoralidade sexual, o adultério e outros pecados são apenas armas que o inimigo usa para nos desviar do caminho da justiça. Quando cedemos à tentação, estamos permitindo que Satanás tenha controle sobre nossas vidas. E ele usa essas fraquezas para nos destruir, seja emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente. Resistir ao pecado exige disciplina e dependência de Deus. Em 1 Coríntios 10:13, somos lembrados de que Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Contudo, a resistência não vem sem esforço. Precisamos buscar a santidade diariamente,
nos revestir da armadura de Deus e permanecer firmes contra os ataques do inimigo. A resistência ao pecado não é passiva, mas ativa. Requer que tomemos medidas intencionais para nos afastar das tentações e nos aproximarmos de Deus. O arrependimento não é apenas um pedido de desculpa superficial, é uma transformação profunda do coração. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossa culpa, buscamos o perdão de Deus e nos comprometemos a abandonar o pecado. Em Lucas 15, a parábola do filho pródigo nos ensina sobre o arrependimento verdadeiro, que envolve não apenas o retorno ao Pai, mas a decisão de não voltar mais ao estado de degradação. É um processo contínuo, onde precisamos nos humilhar diante de Deus e permitir que Ele nos restaure completamente. Muitas vezes, o pecado oferece uma falsa sensação de segurança. Acreditamos que podemos continuar pecando sem enfrentar consequências imediatas. No entanto, a Bíblia nos adverte repetidamente que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Esta morte pode ser espiritual, emocional ou até física. O prazer momentâneo do pecado nos faz esquecer das consequências eternas. É uma armadilha mortal que promete liberdade, mas oferece apenas escravidão. O pecado promete satisfação, mas entrega destruição. Deus nos deu a consciência como uma bússola moral interna. Quando pecamos, nossa consciência nos alerta, mas quanto mais ignoramos esses avisos, mais insensíveis nos tornamos. Em 1 Timóteo 4:2, Paulo fala de pessoas que têm a consciência cauterizada, ou seja, pessoas que pecaram tanto que já não sentem remorso ou arrependimento. O pecado contínuo endurece o coração, e sem a intervenção de Deus, a pessoa se afasta cada vez mais da verdade. Por isso, é essencial manter uma consciência sensível e aberta à correção do Espírito Santo. A Bíblia é clara: o pecado tem consequências eternas. Em Apocalipse 21:8, nos diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nessa passagem bíblica, somos advertidos de que os pecadores impenitentes serão lançados no lago de fogo. Essa realidade é assustadora, mas deve nos levar ao arrependimento. O inferno não foi criado para o ser humano, mas para Satanás e seus anjos. No entanto, aqueles que se recusam a se arrepender e continuar vivendo em pecado, estarão escolhendo esse destino. A justiça de Deus é perfeita, e Ele julgará todos os pecados de maneira justa e imparcial. Mas há esperança. Apesar das consequências graves do pecado, Jesus Cristo nos oferece redenção. Ele pagou o preço por nossos pecados na cruz, e por meio de sua morte e ressurreição, podemos ser libertos da escravidão do pecado. Em João 8:36, Jesus declara: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A liberdade em Cristo não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação completa do coração. Ele nos dá um novo propósito, uma nova identidade e uma nova vida. A restauração que Jesus oferece não é temporária, mas eterna. Quando nos arrependemos e colocamos nossa fé nele, somos feitos novas criaturas. Em 2 Coríntios 5:17, somos lembrados de que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus não apenas nos perdoa, mas também nos restaura completamente. Ele cura as feridas causadas pelo pecado, reconstrói o que foi destruído e nos dá uma vida abundante em sua presença. A promessa de Deus é que, um dia, estaremos completamente livres de todo pecado, vivendo em perfeita comunhão com Ele para sempre. Em última análise, vamos em uma reflexão sobre os pontos discutidos e abordados neste vídeo, extraindo lições valiosas que nos guiarão a um futuro de crescimento espiritual e pessoal. É uma chamada à ação, então se prepare. Deus vai falar ao seu coração. O pecado nunca age sozinho. Ele é uma corrente que, uma vez iniciada, se multiplica e devora tudo ao seu redor. A cada mentira, a cada ato de luxúria, a cada queda em imoralidade, a alma enfraquecida e o coração endurecido. Você, que está ouvindo essa mensagem, pode se perguntar: há esperança para mim? Ainda posso ser redimido? A resposta está na sua frente, mas exige uma decisão corajosa, uma decisão de romper, de se levantar e lutar. Sim, lutar, porque essa batalha é intensa. É contra forças espirituais que querem a sua destruição. Você acha que pode continuar vivendo no pecado e tudo ficará bem? Acha que Deus está alheio ao que você faz às escondidas? Lembre-se de que o Deus que vem em secreto também julgará em secreto. Não há pecados ocultos diante dele. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Cada ação sua, cada pensamento sujo que você alimenta, cada mentira que você conta, tudo isso está semeando uma colheita inevitável. E quando essa colheita vier, será tarde demais para clamar por misericórdia, como aconteceu com Esaú. Você acha que pode se aproximar do abismo e não cair? Acha que pode brincar com o fogo do pecado e não se queimar? Abra os olhos agora. Deus não permitirá que você continue nesse caminho sem consequências. Sua graça é abundante, mas sua justiça é severa. Se você persistir em endurecer seu coração, chegará um momento em que, como Esaú, você buscará o arrependimento e não o encontrará. Isso não é uma brincadeira. É a sua alma que está em jogo. O que você vai fazer? Vai continuar vivendo como se a eternidade não importasse? Vai trocar sua herança celestial por prazeres temporários, assim como Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas? Este é o momento de decisão. Agora mesmo, enquanto ouve essas palavras, você está sendo chamado ao arrependimento. Deus está dando a você uma chance, talvez a última chance de voltar atrás. Não se engane achando que você pode controlar o pecado. O pecado é como um veneno que lentamente destrói sua alma. Ele promete prazer, mas entrega a morte. O que parece doce aos seus lábios agora será amargo como fel no seu espírito mais tarde. Levante-se, saia dessa cova antes que ela se feche sobre você. Corra para Deus enquanto ainda há tempo. Não espere o amanhã, porque o amanhã pode nunca chegar. Cada minuto que você gasta longe de Deus é um minuto mais perto da destruição. Pare de brincar com o pecado, porque ele não está brincando com você. O inferno é real, e muitos estão caminhando em direção a ele sem sequer perceber. Não seja um deles. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. O arrependimento não é uma opção, é uma necessidade. Sem arrependimento, não há salvação. Não adianta frequentar a igreja, levantar as mãos em adoração ou fazer boas obras se o seu coração está longe de Deus. Jesus foi claro: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Fazer a vontade de Deus significa romper com o pecado, significa renunciar às obras das trevas e viver uma vida de santidade. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo? Isso não será fácil. Você enfrentará tentações, lutas e perseguições, mas a recompensa é eterna. A promessa de Deus é clara: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:7. Agora, pare e reflita. Onde você está? Está mais perto de Deus ou do abismo? Está vivendo em santidade ou em pecado? Não deixe o orgulho cegá-lo. O orgulho foi a queda de Satanás e será a sua se você não se humilhar diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Seja corajoso o suficiente para admitir que precisa mudar. Seja humilde o suficiente para reconhecer que sem Deus você está perdido. Este é o momento. Não amanhã, não depois, agora. Deus está chamando você para fora das trevas e para a luz. A escolha é sua, mas lembre-se, cada escolha tem uma consequência eterna. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Não permita que o pecado prenda por mais um minuto sequer. Rompa agora, enquanto ainda há graça de Deus em sua vida. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se este conteúdo agregou algum valor para a sua vida e você deseja explorar mais sobre como viver sua melhor versão ao lado de Deus, não deixe de clicar no botão de inscrever-se. Seu apoio é essencial para continuarmos a trazer mensagens que inspiram e transformam vidas. Queremos ouvir de você. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Cada palavra sua é valiosa e contribui para a nossa comunidade. E que o Senhor derrame suas bênçãos sobre todas as áreas da sua vida. Não permita que porta se abra para o inimigo. Em vez disso, abra seu coração para Deus e veja como Ele pode lutar ao seu favor. Pratique o que você aprendeu hoje. Reserve um tempo em seu dia, todos os dias, para se ajoelhar e orar. Não deixe que as distrações do mundo roubem esse momento precioso entre você e Deus. Busque a Deus com todo o seu coração, e você verá a diferença que Ele pode fazer em sua vida. Que Deus abençoe abundantemente sua jornada de fé e transformação. Até o próximo vídeo.